Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar aprendendo quatro conceitos muito importantes da física, tá? Principalmente da cinemática, que são os quatro principais movimentos: o movimento progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Muito provavelmente você viu essa matéria lá no seu Fundamental 2, oitavo, nono ano, ou no ensino médio, ou nunca viu, tá precisando aprender, ou só é curioso e quer entender os conceitos físicos que regem a nossa natureza. Então, basicamente, hoje é o dia de explicá-los, tá? Ou menos tentar. Eu estou usando um simulador aqui, galera, chamado PhET, tá? Que é da Universidade do Colorado e basicamente ele transforma essas explicações físicas em aspectos visuais para a gente entender um pouco melhor, tá? Vamos nessa. Primeiramente, a gente precisa dividir esses quatro movimentos, pessoal, em dois grupos principais. São os movimentos definidos a partir da velocidade e os movimentos definidos a partir da aceleração. Lembrando, velocidade e aceleração são conceitos diferentes, tá? Então, os que são definidos para velocidade são, basicamente, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vamos começar por eles, galera. Muito tranquilo de entender. Primeiramente, a gente precisa definir uma trajetória. Então, pessoal, trajetória é basicamente a sucessão de posições, tá? Que um corpo que está em movimento descreve. Nesse caso, nosso simulador aqui, a nossa trajetória vai ser essa espécie de régua. Está bem abaixo do boneco aí, tá? Perceba que os números eles aumentam da esquerda para a direita. Então, naturalmente, esse é o sentido da nossa trajetória. Claro, eu posso inverter, eu posso fazer da forma que eu achar melhor. Mas o mais comum é a gente estabelecer esse conceito para definir a trajetória. Tá? Os números positivos eles vêm à direita e os negativos à esquerda. Então, pessoal, beleza. De posse dessa informação, agora a gente só vai entender a seguinte coisa, né? Se o seu corpo ele está andando a favor dessa trajetória, então ele está no movimento progressivo, ponto. Se ele está andando contrário a essa trajetória, ele está no movimento retrógrado. Então, galera, se o bonequinho está indo em direção à direita, no sentido da direita, melhor dizendo, então ele está no movimento progressivo. Se ele está indo para a esquerda, ele está no movimento retrógrado. No caso, claro, desse exemplo que eu estou dando aqui, do simulador, tá? Mas você pode aplicar isso em qualquer circunstância, tá bom? Outra coisa importante, muita gente fica na dúvida. Poxa, qual sinal eu devo colocar nos conceitos, né, de velocidade, deslocamento? Pessoal, é simples. Movimento progressivo, P. P é de progressivo, positivo. Então, tanto o seu deslocamento quanto a sua velocidade, eles vão ser sempre positivos. Movimento retrógrado vai ser o contrário, negativo. Tá bom? Tranquilo, né? E agora vamos lá para a simulação desses dois movimentos para a gente ver visualmente, né? A gente vê visualmente um pouquinho redundante, mas tudo bem. Para a gente analisar de forma visual os dois, tá? Então eu vou colocar uma velocidade positiva aqui, tá bom? Como eu disse, né? Movimento progressivo, velocidade e deslocamento positivos. Vou dar o play. Então, pessoal, olha só, ele está indo para a direita, que é justamente a orientação da minha trajetória. Então, ele está no movimento progressivo. Agora, se eu colocar a velocidade negativa, vou dar uma pausa aqui, tá? Negativa, olha só o que vai acontecer. Eu coloquei menos 1 metro por segundo de velocidade. Galera, ele está voltando, ele está indo para a esquerda, então é um movimento retrógrado. Perceba que o deslocamento ele está indo para o sentido dos números negativos, porque justamente o deslocamento ele é negativo. Bom, então, pessoal, essa é a diferença entre um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Agora vamos analisar os movimentos que são definidos a partir da aceleração, que são o movimento acelerado e o movimento retardado. Vamos nessa. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender. O movimento acelerado, ele é aquele em que o módulo da sua velocidade aumenta conforme o tempo. Como assim o módulo? Lembra lá de módulo da matemática? Se você não lembra, eu vou explicar. Módulo é basicamente a distância absoluta de um número até o zero. Então, o módulo de 2 é igual a 2 e o módulo de menos 2 é igual a 2, porque a distância de ambos para zero é 2. Então, é basicamente isso. Se o módulo da sua velocidade aumenta, ou seja, basicamente, independente do sinal dela ser negativo ou positivo, se ela está aumentando, então você tem um movimento acelerado. Se ele está reduzindo, esse módulo da velocidade está reduzindo, você tem um movimento retardado. Sua velocidade vai diminuindo com o passar do tempo em módulo, tá bom?
Pessoal, outra coisa importante para você identificar rapidamente um movimento acelerado e um movimento retardado. Simples, no movimento acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas vão possuir sempre o mesmo sinal. Então, se você tem uma velocidade positiva, a sua aceleração tem que ser positiva também. Se você tem as duas positivas ou as duas negativas, você tem um movimento acelerado, tá? Então, anota isso daí. A velocidade e aceleração com o mesmo sinal, você tem um movimento acelerado. Já a velocidade e aceleração com sinais opostos, você tem um movimento retardado, você está num processo de frenagem, então, que é mais conhecido como movimento retardado. Então, agora vamos para o exemplo prático aqui, tá? E a gente vai misturar as duas coisas, vocês vão ver que não é nada difícil, tá? Tanto o movimento progressivo com o retrógrado, o movimento acelerado com o retardado, a gente vai misturar tudo aí e vai ficar tudo tranquilo, tá? Pessoal, vamos lá. Se eu colocar uma velocidade positiva aqui, sei lá, uma velocidade de 2 metros por segundo, ele vai ser um movimento progressivo. A gente já sabe disso, porque a velocidade positiva é igual ao movimento progressivo. Então, a gente sabe que esse bonequinho vai estar indo para a direita. Se eu colocar uma aceleração também de 2 metros por segundo ao quadrado, galera, então vai ser um movimento progressivo e acelerado. Olha lá. Ele está indo para a direita e está acelerando, aumentando a sua velocidade. Movimento progressivo e acelerado. Agora eu vou reiniciar aqui. Vou colocar a mesma velocidade de 2 metros por segundo, mas agora eu vou colocar uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Galera, sinais opostos, velocidade e aceleração com sinais opostos. Então esse movimento vai ser retardado, mas ele vai ser progressivo também, porque a velocidade é positiva. Então, velocidade positiva e movimento retardado, tá? Movimento progressivo e retardado, tá? Então, vamos nessa. Olha só o que está acontecendo. Ele está indo para a direita, mas está freando. Sua velocidade vai diminuindo ali em módulo. Isso aqui é chamado de movimento progressivo e retardado, tá? Agora vamos para os movimentos retardados e retrógrados e os acelerados e retrógrados também. Pessoal, para ser retrógrado, velocidade menor que zero. Então pode ser menos 2, por exemplo. E uma aceleração maior. Por exemplo, a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. O que está acontecendo aqui? Um movimento retrógrado e retardado. Ele está indo para a esquerda, então retrógrado, e retardado porque ele está freando, sua velocidade vai diminuindo. Então, olha lá, o bonequinho ele vai cada vez mais freando, freando, até uma hora que ele vai parar. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, e o movimento retrógrado e acelerado? Se eu colocar aqui um menos 2 e também colocar um menos 2 de aceleração, por exemplo. E olha só o que vai acontecer. Ele está indo para o sentido contrário à trajetória, mas está acelerando. Então, movimento retrógrado e retardado. Então, pessoal, resumidamente, tá? Coisas que você precisa entender de forma sintetizada. Vamos lá. Movimento progressivo, velocidade positiva a favor da trajetória. Movimento retrógrado, também conhecido como regressivo, mas não é muito comum. Velocidade negativa e contrário à trajetória. Movimento acelerado, você tem velocidade crescente em módulo independente do sinal. E você tem aceleração e velocidade com o mesmo sinal. Movimento retardado, você tem velocidade decrescente em módulo e velocidade e aceleração com sinais opostos. É isso, pessoal. Basicamente é isso. Agora é praticar um pouquinho, tá? Vocês vão ter que praticar isso aí com exercício para gravar mesmo e entender de uma forma, de uma vez por todas, tá? Se você está interessado em algum tipo de aula avulsa, entre em contato, vai ter aí algum link na descrição. E nessas aulas eu explico conteúdos de física e matemática de forma completa, tá? Com uma primeira aula de demonstração completamente gratuita, tá? Então é isso, pessoal. Valeu para você que assistiu. Espero que você tenha compreendido, tá? Tentei explicar da maneira mais simples possível. E até um próximo vídeo.